mas que nós precisamos a nível universal. Não é solução para o seu país, seja na ONU, seja no G20, seja no G7, a gente tem uma regulação. Uma regulação. Porque, de repente, você tem um cidadão, sabe, um cidadão que se transformou no mais rico do mundo, que ousa desafiar as constituições dos países que não concordam com ele. De onde é que nós vamos parar? Onde é que a democracia vai se sustentar? Então, eu acho que está na hora dos democratas sentarem, discutir, agirem e fazerem proposta, porque a democracia continua sendo a melhor forma da gente lidar com os problemas da humanidade. Eu sempre digo a todo político, sabe, que se ele ganhasse umas eleições e ele colocasse o programa que fez ele ganhar as eleições na cabeceira da cama e todo dia quando ele levantasse, ele lesse o que ele prometeu durante a campanha e fosse para a rua para cumprir o que ele prometeu, certamente a gente teria muito mais sucesso. O problema é que nem sempre isso acontece. E isso não acontecendo, acontece a loucura que a gente está vendo. Sabe, a monetização da mentira pela rede digital. Com gente ficando bilionário, milionário. O que nós estamos vendo num país como o Brasil, Macron, é o jogo, aquele jogo pela televisão, o jogo de aposta. O Brasil sempre foi contra cassino, sempre foi contra qualquer tipo de jogo de azar. Hoje, através de um celular, o jogo está dentro da casa da família, o jogo está dentro da sala. Nós estamos agora percebendo no Brasil o endividamento das pessoas mais pobres tentando ganhar dinheiro fazendo aposta. E esse é um problema que nós vamos ter que regular, porque senão daqui a pouco a gente vai ter os cassinos funcionando dentro da cozinha de cada casa. Nós estamos, inclusive, discutindo um projeto de lei em que nós vamos tentar não permitir celular na sala de aula. Vai ser uma coisa difícil. Eu tenho dito que talvez eu seja o presidente que vai ter passeata de menino de 6 anos de idade, 7 anos, 8 anos, contra o presidente Lula, porque ele quer um celular. Porque hoje nós estamos vendo as mães, quando uma criança chora, ao invés de fazer um carinho, pega e dá um tablet para ela, dá um celular para ela fazer qualquer coisa. Ou seja, e nós estamos percebendo, sabe, a gravidade que isso pode representar. Eu, sinceramente, acho que nós temos que fazer um debate muito transparente com a sociedade, ouvir, sabe, os especialistas, os cientistas, as pessoas que entendem. Muito obrigado por complementar. Vou complementar os agradecimentos feitos pelo presidente Lula e diria que nós tivemos um debate muito interessante, muito vivo e muito necessário, porque ouvir vocês nos fez ver que nós compartilhamos os mesmos desafios, vivemos os mesmos riscos e os mesmos males. O presidente Lula já disse tudo o que havia por dizer sobre a síntese do debate. Agora eu gostaria de dizer que essa onda reacionária busca romper a nossa sociedade, rompendo consensos que custaram muito para atingir, centenas de anos. A própria democracia e o resultado das eleições serem questionados, como aconteceu no Brasil, nas eleições que ele ganhou, consensos como a participação das mulheres na vida social, econômica e política nos nossos países, chegando até mesmo a questionar a natureza de gênero da violência doméstica da qual muitas mulheres nas nossas sociedades são vítimas. Consensos como o reconhecimento da diversidade do coletivo LGBTI, consenso de que as políticas sociais são necessárias e que são associados à corrupção ou a interesses de coletivos que não representam a sociedade, ou consensos como as ciências ou as evidências empíricas de uma mudança no clima que nós estamos atravessando e que é preciso enfrentar caso desejemos deixar para os nossos filhos um planeta habitável. Então, é tudo isso que a extrema-direita busca romper, todos esses consensos
que são fruto da luta de muitos coletivos, e nós já dávamos por certo que eles estavam consolidados, e agora vemos que existem forças políticas e sociais que questionam esses importantes avanços. Daí a importância deste debate e que seja realizado na esfera internacional. E de todas as intervenções que nós ouvimos aqui, eu poderia dizer que nós já temos o diagnóstico da situação. Agora, o que está faltando, como disse o presidente Boric, é não só compartilhar o diagnóstico, mas coordenar de que forma agir para virar o jogo. Então, talvez realizar com regularidade um fórum com essas características em diferentes países, para mim é algo absolutamente necessário, não só para falar do diagnóstico, mas para também debater como superar isso. E talvez a comunicação, uma comunicação eficaz é um dos elementos que surgiu aqui do nosso debate, comunicar-nos com eficácia com todos aquelas pessoas que estão no barco junto com a gente. Presidente Lula, se o senhor concorda, nós podemos, aproveitando o gancho deixado pelo presidente Boric, nós podemos nos colocarmos em contato com todas as equipes para realizar uma nova reunião com a presença de todos estes governos e organizações, e eu diria que também é uma possibilidade incorporar think tanks que há muito tempo já vem pensando na maneira de combater o discurso de ódio desses grupos nas redes sociais, na mídia. E essa é uma contribuição importante que eles podem trazer para nós vencermos esta batalha tão importante nos nossos tempos. E o representante do México se referiu à judicialização da política. Eu tenho aqui, ao meu lado, uma pessoa que foi vítima da judicialização da política. E diria que ter uma pessoa como o presidente Lula à frente de uma iniciativa como esta é algo muito inspirador e que vai permitir que muito mais governos se somem a esta causa. E de forma que quero agradecer ao presidente Lula e agradecer a todos vocês, desejando revê-los muito em breve. Uma coisa que Pedro e eu possamos fazer é que a gente poderia mandar um resumo feito por ele e por mim para cada um de vocês, para ver se nós conseguimos retratar com fidelidade o que aconteceu aqui nessa reunião. E graças por tudo. Boa tarde, saúdo esta iniciativa conjunta do presidente do Brasil, Lula da Silva, e do presidente do governo de Espanha, Pedro Sánchez. Saliento a necessidade de se promover a democracia com caráter de urgência, pois que ela se encontra sob ataque, sofrendo erosão e recessão, com os alicerces abalados e fissuras nos seus pilares mais importantes. A maior ameaça que a democracia pode enfrentar resulta do facto de julgarmos que ela não corre perigo, acreditando ingenuamente na sua irreversibilidade. Porém, está demonstrada a sua fragilidade e a necessidade de labutar de forma continuada e com perseverança para a sua defesa e promoção. As fake news, conjugadas com a utilização maldosa da inteligência artificial e o concurso das redes sociais eivadas de populismo digital, são nocivas para a democracia. Verifica-se uma ausência de compromisso com a verdade, reinando as verdades alternativas e as narrativas enganosas. Os movimentos extremistas promovem o discurso do ódio, a polarização, a divisão, a intolerância, a radicalização e a violência, enfraquecendo o diálogo cívico e ameaçando a coesão social. Os extremistas procuram sempre minar a confiança dos cidadãos nas instituições que garantem as liberdades e o Estado de Direito. O nosso objetivo deve ser o de repudiar a violência na política,
e proteger a democracia contra os seus inimigos. Uma educação de qualidade que promova o pensamento crítico e a tolerância é uma barreira crucial contra a radicalização e o extremismo. Essa internacional extremista, que ameaça os direitos e as liberdades, age de forma unida e concertada, pelo que exige também um combate por uma vigorosa coligação de forças democráticas e um cerrar de fileiras em defesa da democracia e da liberdade. Trata-se de uma abordagem multilateral, colaborativa e proativa, antecipando o debate com verdade de questões caras aos extremistas, como as migrações e a segurança. A luta contra o extremismo não pode cingir-se exclusivamente a uma resposta securitária. De forma concomitante, é imperativo complementá-la com políticas que promovam o desenvolvimento sustentável e a inclusão social e econômica. Combatendo as desigualdades, estaremos a utilizar as ferramentas mais poderosas para mitigar as causas estruturais da radicalização, como a pobreza, a exclusão social e a desigualdade econômica. Com a criação de oportunidades equitativas em educação, emprego digno, participação cívica, acesso aos direitos sociais e culturais, estaremos a desmantelar as causas profundas da radicalização. Muito obrigado pela vossa atenção. Muitíssimo obrigado, companheiro Lula, companheiro Pedro Sanches. É um motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Nós já tivemos a oportunidade de conversar tanto no Chile como nos seus países. E sou muito satisfeito de vê-los aqui neste local e espero que nós demos continuidade a essa iniciativa. Agora, eu gostaria de iniciar a minha intervenção fazendo uma pergunta não sobre os nossos adversários da extrema-direita, mas a respeito de nós mesmos. Porque hoje os setores progressistas também são questionados pela própria sociedade. É muito importante estabelecer o seguinte em conjunto. Existem certas matérias que representam avanços civilizatórios em relação às quais deveríamos ter uma única postura sem duplo padrão. E as forças progressistas são enfraquecidas quando, diante de certos conflitos, adotam posturas vacilantes, hesitantes ou posturas em defesa de certas amizades ou interesses políticos em lugar de seguir os seus princípios. Gostaria de citar um exemplo do que foi feito pela direita. Quando ocorreu a tentativa de golpe de Estado no Brasil, ou a tentativa de golpe de Estado nos Estados Unidos, por Trump e pelo Bolsonaro, as direitas de muitos dos nossos países duvidaram se questionar ou não essas tentativas. E quando ela se manifestou, foi ambígua. Para justificar essa posição, se alegavam que nós éramos acusados de violações aos direitos humanos, nós éramos também acusados disso. Por que menciono isso? Porque, diante dessas situações no mundo, nós precisamos adotar uma única posição como países progressistas. Os direitos humanos e a violação dos direitos humanos, e quero frisar isto, não podem ser julgados conforme a cor do ditador de turno que o violar, ou do presidente que os violar, seja Netanyahu em Israel, ou Maduro na Venezuela, Ortega na Nicarágua, ou Vladimir Putin na Rússia. Quer se autodefinam de esquerda ou de direita, ou que seja, nós, como movimentos progressistas, precisamos ser capazes de defender princípios. E isso eu acho que às vezes nós fracassamos, porque não usamos a mesma medida para julgar aqueles que estão do nosso lado. Isso é algo que já aconteceu muitas vezes na América Latina, e isso nos prejudicou muito. Nós já conversamos muito com o presidente Lula sobre isso, como a venezuelização
na nossa política interna causou um prejuízo muito grande para o surgimento das esquerdas. Em segundo lugar, é importante refletirmos juntos sobre os assuntos que as direitas assumiram e que não têm por que pertencer a eles e que nós precisamos recuperar. A segurança, por exemplo, que é algo que está sendo muito debatido no Chile hoje. A segurança da sociedade diante do crime organizado não tem por que ser uma política de direita, porque a segurança é um direito que habilita outros direitos. Sem segurança não existe liberdade. Sem segurança não é possível fazer justiça para os mais fracos. Vale a lei do mais forte. Então, é possível ter uma visão que não seja de mão dura diante de fenômenos como a delinquência a partir da esquerda e dos governos progressistas. E, dessa forma, nós teríamos que compartilhar as experiências que funcionam nos nossos países. Outro caso, a noção de pátria. Por que hoje, nos nossos países, a extrema-direita se adjudica a identidade nacional? Nós também somos orgulhosos da nossa identidade nacional e a defendemos. A essência da identidade nacional que não se limita somente a símbolos, mas ao povo, às pessoas. E isso daí também representa uma disputa cultural com a direita. A questão da migração, por exemplo. Como, conjuntamente, com solidariedade, nós podemos dar uma resposta global, ou pelo menos regional, à questão migratória. Isso aconteceu na Europa e foi um problema muito grande para os líderes progressistas. A migração que vem da África subsaariana, ou da Síria, ou de outros países. Nós estamos vivendo isso na América Latina e a resposta da direita é xenofóbica. Esse é um discurso que cola muito rápido. Como temos que responder nós? Nós temos que responder entendendo o medo da população sem cair no erro da xenofobia. Esses temas, segurança, identidade nacional e migração, são temas que, a partir da esquerda ou dos progressistas, nós deixamos de lado e nos adequamos ao discurso da direita. Em terceiro lugar, é muito importante que juntos promovamos políticas de regulação da inteligência artificial. Estou mencionando isso porque a inteligência artificial, na medida em que funcione sobre bases de dados que reproduzam as tendências e os vieses existentes, vão acabar prejudicando as minorias que não fazem parte dos setores hegemônicos da sociedade. E nós, como líderes progressistas, temos o dever de proteger esses excluídos que vão acabar duplamente excluídos devido à inteligência artificial se não criarmos uma regulação. Ou vamos acreditar que as empresas vão se encarregar disso. Lembrem-se do que aconteceu no Brasil nas disputas abertas, na disputa aberta para a presidência do Brasil. O presidente Lula tinha uma vantagem de milhões de votos e uma pessoa que tinha muito dinheiro achou que podia questionar esse resultado, apelando para a legislação. E, para encerrar, gostaria de dizer que concordo plenamente com o que foi dito pelo Pedro sobre a lógica do internacionalismo. Hoje, os grupos da extrema-direita que se definem tão nacionalistas têm um nível de coordenação muito superior ao que nós temos. Steve Bannon, através das diferentes filiais em nível internacional, em que os presidentes viajam a outros países e não se reúnem com seus homólogos, mas sim com os representantes da extrema-direita. Isso é algo que tem que chamar a nossa atenção. Nós não temos que nos comportar como eles, porque nós não somos como eles, mas precisamos melhorar a nossa coordenação. E para dar continuidade a essa iniciativa, é importante extrair deste debate
a noção de continuidade. E, para concluir, eu gostaria de dizer que na cúpula CELAC, União Europeia, nós tivemos um encontro organizado pelo Pedro, onde se falou de continuidade. E este encontro seria a continuidade daquele encontro. Mas como tornar isto um trabalho permanente entre as diferentes instâncias? E eu me proponho e me voluntario, como disse o presidente Lula, para reunir as lideranças dos países progressistas e dos países que sustentam os nossos governos em Santiago, para fazer o intercâmbio de boas políticas públicas, tais como o Bolsa Família do presidente Lula, ou o aumento do salário mínimo que foi conseguido na Espanha e no Chile, ou as diferentes reformas trabalhistas ocorridas, ou a questão do aborto que foi discutida na França. E trabalhar para que, do lado de fora, vejam que nós estamos unidos. Se nós estivermos à disposição para ir e para nos reunirmos novamente, eu ofereço a casa e Santiago do Chile será a sede da nossa cúpula.